a dúvida que chegou foi sobre os Estados Unidos terem anunciado restrições para visto, também falaram sobre a questão de Harvard, como ficam os estudantes estrangeiros, e aí só para a gente trazer um panorama, então na quarta-feira os Estados Unidos anunciaram a restrição de vistos para estrangeiros, incluindo o que eles consideram como autoridades que censuram americanos, e aí chegaram também algumas notícias nessa sexta-feira, então, da Suprema Corte, revogando um programa, inclusive do governo Biden, para refugiados, que podem, inclusive, facilitar a deportação para imigrantes de Cuba, Nicarágua, Venezuela e Haiti. Também houve o anúncio de uma revogação para vistos de estudantes chineses, que o governo americano acredita que tem vínculos com o Partido Comunista Chinês. Aí o New York Times estava contando que são 99 milhões de pessoas que têm algum vínculo com o Partido Comunista Chinês, que é enorme na China. Então, basicamente, muita gente, né, vai estar nesse bolo aí. E, inclusive, falando também que a Harvard ela conseguiu reverter ali aquela proibição para estudantes estrangeiros, mas depois de conseguir reverter, né, na justiça, com uma decisão ali de um juiz de Boston, também o governo Trump hoje já falou que as pessoas não podem mais viajar, enfim, para visitar Harvard, enfim, tem vários aspectos relacionados a essa questão dos vistos para estrangeiros, com um telegrama, inclusive, sendo enviado para diversos consulados, falando para suspender tudo quanto é tipo de visto para estudante. E, para finalizar, e aí para a gente discutir, isso não diz respeito apenas aos vistos, a essa questão das deportações, mas também ao corte de recursos para essas universidades federais, com a Harvard, que foi a que mais peitou ali o governo Trump, tendo já mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares em recursos cortados, com essa semana, inclusive, mais notícias de que contratos com a Harvard vão ser cortados. O autor do As Democracias Morrem conversou com a Cristiane Amanpour essa semana, o Steven Levitsky, e ele falou: precisamos ser muito claros, esse é um governo autocrático que está usando a máquina do Estado como uma arma para punir, intimidar e silenciar. E ele falou, ele é professor de Harvard, e falou que a Harvard faz parte de um ataque muito mais amplo à democracia americana. Que vocês acham? Como que essas notícias todas se conectam? E qual que é a intenção final do governo Trump com tudo isso? Quem começa? A CNN apurou que o Departamento de Estado orientou as embaixadas e consulados americanos no mundo inteiro a não emitir vistos para estudantes antes de uma triagem das opiniões que eles dão nas redes sociais. Então, com isso, você já passa a relativizar essa ideia de que o movimento liderado pelo Trump é um movimento a favor da liberdade de expressão, né? A Harvard tem 30 mil estudantes, dos quais 6.800 são estrangeiros, né? E eles trazem receitas para a universidade, mas essas receitas são ainda mais importantes para as universidades públicas americanas, universidades estaduais, né, que não têm os endowments que as grandes universidades privadas têm, e que cobram anuidades muito mais caras de estudantes estrangeiros do que de estudantes americanos. Os estudantes estrangeiros, de maneira geral, no último ano, deixaram 46 bilhões de dólares nos Estados Unidos, não só em anuidades, mas do consumo deles mesmo, né? A presença deles, pagamento de impostos, tudo isso, né? E o grande paper que deu origem à inteligência artificial generativa, em 2017, ele foi escrito por 8 pesquisadores, dos quais 7 eram imigrantes, e o 8º era neto de refugiados. Então, assim, os imigrantes, eles trazem consigo, é a elite do mundo, né? São os estudantes que são a elite de cada país que conseguem entrar nas universidades americanas. E isso chega de graça para os Estados Unidos. Toda a formação que eles trazem de seus países de origem, todo o seu talento, foi
construído com o dinheiro dos contribuintes dos outros países. Então, eles trazem toda essa bagagem, que é um investimento dos outros países, e trazem também o fato de serem parte da elite. E ainda passam a pagar por isso nos Estados Unidos. E boa parte deles, os que fazem doutorado, 90% ficam nos Estados Unidos depois, porque são contratados por empresas, e grande parte da inovação dos Estados Unidos está aí. Mas o Trump representa uma parcela da população americana que não valoriza isso, né? São pessoas que se sentem perdedores da globalização, se sentem excluídos dessa elite intelectual e que são ressentidos em relação a tudo isso. Acham que o mundo está funcionando bem para quem é da elite. Então, o Trump foi eleito para desarmar. É um governo revolucionário em nome dos excluídos, né? Então, ele está fazendo o que ele prometeu. Américo? De todas as políticas muito controversas aí do Trump, eu acho que essa é a política mais obscurantista que ele inventou, em todos os aspectos. E também é um grande tiro no pé, se não for um tiro na cabeça. Por esses motivos que o Lorival trouxe, muitos desses motivos. As universidades americanas é que vão sofrer, no final das contas, os Estados Unidos de forma geral, mas as universidades americanas em particular, porque elas se empobrecem dramaticamente com esse tipo de política. Em primeiro lugar, do ponto de vista financeiro, como o Lorival colocou, esses estudantes pagam mais caro do que os estudantes americanos, trazem dinheiro para os Estados Unidos, mas também empobrece as universidades americanas no sentido mais profundo do termo, vamos dizer assim, porque mina o multiculturalismo dessas universidades, diminui as perspectivas que os estudantes trazem. A universidade existe para distribuir conhecimento, ciência, tudo que o Trump não gosta. E ele não gosta disso, não só porque ele é um obscurantista, é uma pessoa que quer criar uma realidade paralela baseada em muitas notícias falsas, às vezes, mas também por motivos políticos, para ele agradar muito a base dele com relação a isso, uma base que culpa essas universidades que seriam elitistas dos Estados Unidos, e muitas delas são, e são mesmo elitistas. Eles culpam essa inteligência, o deep state americano ali, por muitos dos seus problemas. Então, o Trump está agindo ali porque ele é um sujeito que tem essa visão do mundo, a visão de que a força vai resolver as coisas, é um negacionista, no final das contas, de muita coisa, mas também porque ele quer colher resultados políticos. Mas no médio e longo prazo é uma tragédia para os Estados Unidos e para as universidades americanas. E o que vai acontecer? Esses estudantes chineses ou de outros países vão deixar de estudar? Não, vão provavelmente vir para a Europa estudar. Vão estudar e enriquecer as próprias universidades chinesas, que recebem cada vez mais estudantes. Então, no final das contas, quem perde são as universidades americanas, numa política que é muito obtusa do presidente Donald Trump.